os dois maiores poderes do mundo. Existem muitos tipos de poder no mundo, mas eu quero compartilhar com você aqui uma coisa que mudou a minha vida e já mudou a vida de milhões de pessoas nos últimos anos. Os dois maiores poderes do mundo. De tudo que há de poder, os dois maiores. Aqueles que têm maior potência. Se você usá-los, você será imbatível. Antes eu quero te fazer um convite. Você já é inscrito no meu canal? Se você admira o meu trabalho e me acompanha e ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva agora. Talvez você não saiba, mas o número de inscritos leva o canal cada vez mais longe e fortalece a mensagem. Com um pequeno clique no botão de inscrever-se, você pode beneficiar um monte de gente. E se você se inscrever hoje, já aproveita e clica na sineta também para você receber todas as notificações. Os dois maiores poderes do mundo, quais são? Primeiro eu quero falar com você sobre as duas classes de poder que existem. Eu não sei se você já sabe disso ou não. Existe o poder posicional, que é aquele, como o nome já diz, é o poder que tem aquele que tem uma certa posição. Por exemplo, um militar graduado, um general 5 estrelas, um almirante, um brigadeiro, quando ele está com a sua farda, ou quando ele está em roupa simples, mas ele apresenta uma credencial. Poder posicional é aquilo que tem um diplomata, por exemplo, que tem imunidade diplomática. É o poder posicional do dono de uma empresa, que ele tem poder sobre todo mundo que trabalha com ele. Mas esse é o poder posicional, ele depende da posição que você ocupa. Existe a outra classe de poder, que é o poder pessoal. É o poder que eu ensino e já transpiro há mais de 20 anos do meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, meu livro e curso. Poder pessoal é o poder que tem uma pessoa que tem carisma, que tem magnetismo pessoal. O poder pessoal é aquele poder que você tem independente de quanto dinheiro você tenha, independente de ser rico ou pobre, independente de ser homem ou mulher. Poder pessoal é aquele que mantém seus ombros eretos, que mantém você olhando no mesmo nível das outras pessoas. Você nem as olha de cima e nem as olha de baixo. Você não se sente inferior e nem superior a elas. Esse é o poder pessoal. O poder que tem alguém que tem uma ótima autoimagem, uma ótima autoestima e, portanto, um ótimo volume de autoconfiança. Primeiro, eu tenho que falar para você sobre essas duas classes de poder. Poder posicional e o poder pessoal. O poder posicional ele é passageiro, ele é efêmero. O poder pessoal vai com você onde você estiver. Normalmente, quando uma pessoa que tem poder pessoal ela adentra um recinto, ela já se faz percebida. Todo mundo se cala quando alguém que tem poder pessoal fala. Bom, tendo dito isso, eu quero dizer para você quais são os dois maiores poderes do mundo. E ambos estão relacionados na classe do poder pessoal, claro. O primeiro deles é o poder da oração. Você não tem ideia do poder que uma oração tem. Eu não estou falando de uma reza, há uma diferença entre uma reza e uma oração. Normalmente uma reza, ela é repetida, é como se fosse um poema que é repetido. Não estou dizendo mal, nem estou dizendo que não tenha poder. Mas existe uma diferença entre rezar e orar. Orar é algo que brota de dentro. Orar é algo que você faz dentro do carro, deitado, em pé, tomando banho, no dia a dia, no momento de necessidade. Orar é algo que você faz em silêncio ou em voz alta. É algo que você faz pelos outros ou por você, por quem você ama, por alguém que você não conhece, tanto faz. A oração é o maior poder do mundo. Talvez você vai dizer, não, mas o maior poder é do amor. Sim, claro, mas eu não estou falando disso. O amor é a maior força que existe. Eu estou falando do maior poder que você pode ter. Poder da oração, de falar com o seu Criador, de falar com Ele, como eu estou falando aqui com você, com essa câmera, nesse vídeo. De dizer a Ele, Senhor, muito obrigado por tudo que eu tenho. Senhor, por favor, abençoa os meus filhos, abençoa os meus clientes. Senhor, por favor, me ajude a vender hoje. Por favor, Senhor, me ajude a vender, me ajude a atingir o meu objetivo. Senhor, me ajude a controlar a minha língua, seja a minha força, porque eu estou me sentindo fraco. Senhor, me ajude a levantar hoje. Senhor, me ajude a fechar esse negócio hoje. Então, Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa os que estão doentes, protege os meus filhos. Eu falo disso, essa oração. Eu falo também do poder que tem a oração, como eu e Ivan costumo fazer. Puxa, Senhor, eu vou gravar vídeos amanhã cedo. Eu fiz o roteiro, mas, puxa, me ajuda, eu não sei quem vai assistir. Se for da tua vontade, que esses vídeos cheguem cada vez mais longe, que eles possam beneficiar pessoas. É disso que eu falo. Isso é oração. É conversar com Ele, estar com Ele. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó: o que define a ação de Deus na sua vida não é o quanto você conhece sobre Ele,
nem o quanto você precisa dele, e sim o quanto você conhece sobre a maneira como ele age. Quanto mais você conhecer sobre a maneira como ele age, mais poder haverá na sua vida. Ore todos os dias, use esse poder. Você vai ficar encantado com o poder que tem uma oração. E as orações, se não forem egoístas, elas serão respondidas imediatamente. Isso é promessa divina. Quando você faz uma oração egoísta, nem sempre você recebe. Geralmente você não recebe. Quando você faz uma oração que atinge outras pessoas também, pelo bem de outras pessoas, então isso tem um poder completamente diferente. O apóstolo Tiago, no seu livro, no Novo Testamento, ele diz: tolos, vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir, porque pedem para o próprio gozo. Sempre que seus objetivos forem egoístas, você terá problemas. Ore com o coração e principalmente ore crendo que já recebeu. Você vai ficar maravilhado com isso. Estou eu aqui de prova viva disso para te dizer. Segundo poder, segundo maior poder do mundo, compaixão, generosidade. Não há poder abaixo da oração, não há poder maior do que a compaixão. Sabe o que é compaixão? É do que esse mundo está precisando hoje. Se compadecer. Você já reparou como que a maioria das pessoas, a maioria não sente mais nada? Eles veem um mendigo nas ruas, não sentem nada. Vê crianças passando frio, não sentem nada. Eles veem pessoas com necessidades, não se importam. Veem morte, destruição, jovens drogados, famílias destruídas, mulheres espancadas, crianças molestadas sexualmente. E eles simplesmente não sentem nada. Você sabia que o fato de não sentir nada é uma das coisas que caracteriza um psicopata? Sabia disso? Você sabia que muitas pessoas são psicopatas e não sabem disso, porque não receberam essa informação? Como que você reage quando você vê uma injustiça? Como que você reage quando você vê uma pessoa pobre? Como você reage quando você vê alguém passando por necessidades? Como você reage quando alguém lhe pede alguma coisa? Você simplesmente não se importa? Pode ser que você já tenha morrido e ninguém avisou isso para você. Muito cuidado com isso. Pode ser que a psicopatia esteja instalada na sua vida e o que é pior de tudo é não se importar com nada. Mas as pessoas que têm compaixão, elas têm o maior poder do mundo. Você não tem ideia do poder que tem a compaixão. E se você tem compaixão, use-a, faça alguma coisa. Seja a luz do mundo, espalhe. Você é um depósito ambulante de sementes. Seus sorrisos são sementes, seus olhares são sementes. O amor é uma semente, o perdão é uma semente. O ódio é uma semente que você nunca deve usar, porque toda semente gera o próprio fruto. Ajudar pessoas é uma semente, a cortesia é uma semente, o abraço é uma semente, um beijo é uma semente. Você é um depósito ambulante de sementes. O seu sangue é uma semente quando você doa. A sua saúde é uma semente. Seus olhos são sementes. Suas palavras são sementes. Suas emoções são sementes. Que tipo de sementes você tem plantado na sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem esses dois maiores poderes? Você conhece gente que tem esses dois poderes? Deixa o teu comentário para mim. Me diga o que você pensa sobre isso. Me diz como é que você vive o seu dia a dia. Me fale um pouco sobre o que você pensa sobre compaixão e o poder da oração. Eu vou lançar um desafio para você. Pegue 10 dias ininterruptamente e use a oração e a compaixão ou generosidade na sua vida. Eu desafio você a fazer isso e me falar depois o que é que você conseguiu. Você vai ficar surpreso com quão poucas coisas são necessárias para que você consiga muitas coisas na sua vida. Lembre-se, grandes tesouros normalmente ficam ocultos dentro de cofres que são abertos com pequenas chaves. São as pequenas coisas que trazem os maiores resultados da nossa vida. Gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha para mim. O teu joinha tem um poder atômico de fazer o vídeo explodir e ir para lugares onde a gente nem imagina. Compartilhe isso com quantas pessoas você puder. Compartilhe, você vai ver como é que a sua vida fica, como é que isso muda. E deixe o teu comentário para mim, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Seu comentário é muito importante. Eu desejo a você, a sua casa, a sua família, a sua empresa, aos seus amados, longos dias e belas noites.